de divórcios no Brasil aumentou 50% de 2012 para 2013. Esse crescimento representa um novo recorde e fez com que a taxa geral de divórcios atingisse seu maior valor na série histórica desde 1984, segundo dados do IBGE. Mas o mais curioso é que, apesar do alto índice de separações, as pessoas voltam a se casar novamente. Daí a pergunta: se casar fosse tão ruim, por que as pessoas se casam novamente? Casar não é ruim. Ruim é separar. Então, por que as pessoas se separam? Claro que ninguém se casa com a intenção de se separar. Quando duas pessoas resolvem compartilhar uma vida, isso envolve um conjunto de sonhos e expectativas. Muitas vezes, os filhos fazem parte desses sonhos. Companheirismo, lealdade, amizade, prazer, cumplicidade, apoio. O casamento significa muito mais do que simplesmente estar com o outro. Infelizmente, existem casos em que a melhor opção é seguir caminhos diferentes. Será que dá para seguir adiante após a separação? Um dia você acorda, olha para o lado e está sozinho. E agora? Tem que tocar a vida para frente, que passou, passou. Não deu mais, melhor cada um de um lado. Continuar a trabalhar, pagar suas contas. Acho que é difícil, mas as pessoas se superam, se adaptam a tudo. Tem que achar uma outra pessoa interessante. Ela tem que procurar o melhor para viver, né? Porque deve ser muito chato quando se separa, né? Então a gente tem que procurar um meio melhor para levar a vida, né? Então acho que a pessoa tem que pensar que o problema normalmente ela joga pro outro, né? Que o problema foi a mulher, no meu caso, né? Ah, ela que tá errada, sempre assim. Olha para dentro da vida dela, que eu acho que ela vai encontrar dentro dela a resposta. E se for para eles ficarem separados, também se Deus quiser assim, que seja também. Esquecer o que aconteceu no passado e seguir a vida dela em frente. Esquece o safado ou a safada, que não mereceu o tempo que ficou, que ela se dedicou a vida dela para ele ou para ela. Gente, hoje nos Bem com a Vida, a gente recebendo o Sérgio Savian, psicoterapeuta corporal. Ele que desde 1982 vem ajudando muitas pessoas solteiras e casadas no Brasil e em vários países com programas de autoconhecimento, uma sumidade no assunto. Já escreveu mais de 14 livros, CDs publicados, DVDs e é muito bom recebê-lo aqui no Bem com a Vida. Fiquei muito feliz, viu, Sérgio, você aceitar o nosso convite e estar com a gente aqui no programa. Prazer estar aqui colaborando, né? E acho que colaborar e servir é uma das coisas mais incríveis que a gente tem para fazer nessa vida. É o que você tem feito há muitos anos, né? E hoje nós vemos cada vez mais pessoas enfrentando a separação. Quando chega já no ponto do divórcio, muitas vezes é irreversível. E aí, o que fazer com esses novos sentimentos, novo tipo de relacionamento, de repente um novo modelo de família que vem existindo cada vez mais na sociedade? Como lidar com as dores de uma frustração, de um fracasso, de um sonho que você viu desmoronar, né, Sérgio? É como se tivesse morrendo alguém. Esse alguém é a própria relação que você apostou, você casou, investiu e de repente morre na praia. Isso causa uma dor comparável à dor de perder um ente querido. Um luto. Ter um luto. Então a palavra certa é luto. Então tem gente que assim que separa, fala, vou cair na gandaia, vou paquerar. Mas é a mesma coisa de você ir paquerar quando morreu tua mãe. Ou você ir para a festa quando morreu alguém do seu lado, né? E quando a pessoa faz isso, ela está se ajudando? Eu acho que não. Eu acho que aquele luto ele fica latente dentro, mal resolvido. E eu entendo que ficar triste pode ser bom no sentido da reflexão. Então, outro dia eu estava falando isso aqui nos Bem com a Vida. Ninguém mais fala a palavra tristeza. Parece que ficou proibido. Tem que tomar remédio para não ficar triste. Tudo é depressão. É depressão. Só que não existe tristeza. É que tem um lado da tristeza e da angústia. É como o tempo, por exemplo. Né? Você faz sol, chove, faz frio, calor. Isso é a natureza.
Então faz parte da natureza que você tenha tudo isso. Só flor de plástico que fica sempre igual, né? Então, se a gente quer natural e não de plástico, a gente passa por vários sentimentos, a gente passa por alegrias, tristezas, tem horas que a gente está com mais energia ou menos, mas a gente precisa entender que a angústia, a tristeza são momentos, é como se tivesse o tempo nublado, são momentos para reflexão, para você entender, processar o que aconteceu. E as pessoas estão com tanto preconceito em relação a isso, que querem tudo superficial, não querem sentir dor nenhuma. Não entre em contato com a dor. E sem dor... Por que isso, na tua opinião, Sérgio? Você que é um grande especialista. Sem dor não há crescimento, essa é a verdade. Crescer dói. Dói. Eu sempre falo isso para meus filhos. Quando está esticando o osso, dói. Quando vocês entrarem na fase de crescimento, dói. Quando a mulher cresce, até os membros do corpo dói, fica dolorido. Crescer dói em todos os aspectos, né? O amadurecimento emocional, ele passa por você entender quais são suas limitações, passa por você entender que você tem suas imperfeições, tem que ter humildade para entender que você é de carne e osso, como todo mundo. Que tem algumas áreas que você não é tão boa mesmo. Não querer ser mais nem menos que os outros e enxergar a sua própria dimensão. Isso que está... Isso eu acho importantíssimo. Entender, porque você pode ser bom em alguma coisa e não ser bom em outra coisa. Eu sempre falo assim, seja a melhor versão de si próprio. Esse é o maior sucesso que alguém pode ser. Não existe dois Sérgios, não existe duas Fernandas. Se você atingir o máximo, ser a melhor versão de você mesmo, olha que exclusividade. E as pessoas se comparam demais, né, Sérgio? Eu quero ser melhor que fulano, tão feliz como ciclano. Olhando para o vizinho, para todo mundo se comparar. E isso gera muita tristeza, você nunca vai ser igual a ninguém. Você tem que entender qual é o teu real talento nessa vida e fazer o melhor de si mesmo, né? E oferecer esse talento para os outros com alegria, simplicidade. Então não adianta querer ser famoso, querer ser rico, querer ter sucesso em relação a um parâmetro X aí. Você tem que entender... É como se fosse uma grande orquestra de Deus. E você tem que entender o que você toca. Toca piano, toca violino, né? Você tem que entender. E quando você sai de um casamento, na verdade, é legal você entender qual a tua responsabilidade no processo. Qual é? Porque é mais fácil acusar o outro pela sua infelicidade e até pela sua felicidade. E as pessoas fazem muito isso, colocam nas mãos do outro a sua felicidade e infelicidade. Quando você se separa, é um momento muito importante para você colocar a mão na tua consciência e faz parte do amadurecimento emocional você se responsabilizar. Uma pessoa que não se responsabiliza e fica sempre empurrando para os outros, me separei porque ele ou porque ela, são pessoas muito imaturas. Você tem que ter a capacidade de olhar para si mesmo, por isso que o luto é importante, para fazer essa reflexão. Senão você vai entrar numa outra relação e vai levar o mesmo padrão, você não vai aprender nada com o que aconteceu. As mesmas atitudes vão gerar as mesmas consequências, provavelmente. Exatamente. E se o teu sonho é realmente ser feliz... Numa vida conjugal, a outra pessoa reflete você muitas vezes, né, Sérgio? Esse negócio de que o outro é ruim, Você está alimentando aquele mal, porque a gente pode despertar o melhor e o pior nas pessoas, né? É verdade. E é muito comum as pessoas acharem que elas são boas e os outros é que são ruins. E a gente tem que ter... o Jung dizia muito isso, assim, essa questão da gente ter um lado que é a persona, quer dizer, a máscara que você oferece para os outros, que é a edição que você faz de você mesmo. E hoje em dia as pessoas se editam o tempo todo. No cabeleireiro, no silicone, na academia, nas redes sociais. Então você mostra só um lado teu, persona. E tem um lado que é a sombra, que você... Pode ver minha sombra aqui atrás, mas normalmente eu não costumo ver minha própria sombra, que é um lado que eu não costumo mostrar para os outros. Tanto que começo de relacionamento é uma maravilha. É o céu. Você fala paixão. Mas com o passar do tempo vai caindo na real. Muitas mulheres falam, não foi com esse homem que eu casei. Não foi com ele mesmo. É com ele mesmo, é que você não estava vendo o outro lado, a sombra. E eu sempre falo isso, Deus nos deu a liberdade de escolher. Você escolheu casar com essa pessoa, ninguém pôs uma arma na tua cabeça. Agora seja responsável por essa escolha.
As pessoas muitas vezes falam, ai, mas não foi isso, porque fulano falou, ciclano mandou. Não, você escolheu. Você chegou ao fim também, foi outra escolha. Então passe pela dor das suas escolhas, porque não tem como se ter tudo ao mesmo tempo agora, né, Sérgio? É verdade. E também a ilusão, porque esses padrões que a gente traz, normalmente são padrões que se iniciam lá na origem com teu pai e com a tua mãe, com nossos pais e nossas mães. Infelizmente. O que o Freud chamou de complexo de Édipo, né? Então, nessa política de pai, mãe e filho, você vai criando os modelos de que é ser homem, o que é ser mulher, esse jogo que o homem faz com a mulher, e quando o bebê é pequenininho, ele vai só assimilando esses padrões. Por isso a importância de quem casa e tem filho está muito consciente de que vai ser o modelo para o seu filho. Não adianta você falar faça isso, faça aquilo. Deu exemplo. O que vai acontecer é que a criança, desde muito pequena, ela vai entender esse padrão imitando os pais. Só que uma vez que você tem aprendido esse padrão desde pequeno, você cresce e você tende a reproduzir esse padrão de uma forma inconsciente nas suas relações adultas. Então você casa e você... E às vezes a tristeza do fim de um casamento pode te ajudar a voltar nessa história toda, romper com isso tudo e ser uma nova pessoa mesmo, porque nós temos esse poder. Deus nos deu esse poder, né, Sérgio? Mas tem que ter muita humildade para olhar para dentro. E falar assim, olha, tem gente que casa 2, 3 vezes e acaba casando e sempre cai no mesmo ponto. Toda pessoa é igual, Então, nem sempre você mudar de parceiro vai resolver a questão. A questão é muito mais interna do que externa. Isso é importantíssimo você falar. Muito interna. Então, tem uma ilusão de que mudando, mas a mudança ela tem que ser interior, desse questionamento mais profundo. Talvez você olhar para o teu pai e para a tua mãe e falar assim, olha, eu estou reproduzindo coisas que eu aprendi com eles, mas está mais do que na hora. E talvez os nossos pais aprenderam com os avós e com os bisavós. É uma corrente que vem vindo e só com muita consciência, muita fé e coragem, você fala, eu vou romper essa corrente e eu vou ser diferente do que meus pais foram. Isso é um grande desafio. Agora, para fazer isso tem que ter reflexão, tem que ter consciência, não acontece no automático. Não é no automático. Eu acredito que é construído com muita lágrima, muito choro, muita dedicação, muita perseverança. E muitas vezes eu até falo isso quando às vezes aconselho as meninas também. Está construindo um casamento? Quem diz que casamento não é construído também com lágrimas? Estou chorando. Construa com as suas lágrimas também. Agora, não quer dizer que você está perdendo tempo. Não, assim, não no aspecto de entrar em contato com os teus defeitos, dói, faz você chorar, mas você fica muito melhor. Agora, essa é a recompensa, né? Precisa de dois nessa história. E quando não tem dois? Quando só tem um querendo se mudar, querendo se olhar, e o outro... Aí, às vezes, é muito feliz no próximo casamento mesmo. Porque às vezes tem, por exemplo, valores espirituais, e está se olhando, e está querendo se transformar verdadeiramente. E o outro é uma bagaceira. E o outro só quer saber do carro novo, da casa aí fica muito complicado. No mínimo... Nesse caso, a pessoa tem grande potencial de ser feliz no próximo relacionamento? Contanto que ela tem uma boa pontaria. Tem essa. Para escolher uma pessoa com quem ela tenha mais afinidade. Mais do que que a gente imagina, tem muitas pessoas que têm um caráter masoquista de personalidade. Isso significa que ela acaba fazendo escolhas onde ela vai sofrer. Sempre. Eu conheço mulheres que tiveram 3 casamentos e acabou casando com 3 homens, por exemplo, alcoólatras. Parece que tinha, sabe, o dedo podre. Né? Por que essas pessoas não se permitem a felicidade? Porque normalmente elas acabam entrando numa coisa que é familiar, que é o sofrimento. Fala assim, provavelmente na casa dela, original, ela sofria com o pai, que talvez fosse alcoólatra, e ela acaba reproduzindo na escolha dos homens um homem parecido com o pai. A mãe já era sofredora, então o que ela sabe é sofrer. Ai, que judiação. Então, é muita gente assim,
que entra nas relações para sofrer. Precisa se conhecer, porque é possível ser feliz então, sim, né, Sérgio? Tem que ter essa consciência para sair desse círculo vicioso, dessa areia movediça que é o sofrimento, e tornar a vida um círculo virtuoso. Isso, sempre, ó, para poder estar de bem com a vida todo dia. E eu acho que sempre que a gente está afundando, é bom segurar o meu trabalho já há 32 anos. Uau, Sérgio, parabéns. Que eu trabalho com as pessoas. Minha vida, hein, Sérgio? Há 32 anos que eu recebo as pessoas ajudando, porque tem gente que sozinho não consegue sair do círculo vicioso, fica repetindo e não tem. Então, a terapia, quando você tem uma terapia, eu tenho uma linha terapêutica que leva em consideração Deus, a importância de Deus. Não é qualquer terapeuta que tem isso, né? Então, eu ajudo as pessoas a mudar esse jeito de se relacionar, no fundo, inconscientemente, a pessoa busca o sofrimento. E não é isso, a vida não é isso. A gente tem que buscar resolver o sofrimento de frente. Não desviar nem jogar para debaixo do tapete, não. E ser feliz. É ter a coragem de olhar para a dor, sentir a dor e aí ser feliz. E daí você ir além da dor. Né? Eu adorei conversar com você. Eu vou pedir para você voltar aqui mais vezes. Sérgio Savian, aqui nos Bem com a Vida, com mais tempo. A gente precisa reservar mais tempo de pauta aqui para conversar com ele. São muitas pausas. Tem meu site, que tem meu nome, que é sergiosavian.com.br. E lá você vai ter o meu blog, eu escrevo o tempo todo sobre questões voltadas ao relacionamento amoroso. Que vai ajudar você a ficar mais bem com a vida, com certeza. sergiosavian.com.br. Uma visita ótima. Obrigada pela presença aqui, viu, Sérgio? Tchau, tchau.